Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Apóstolo Silvio Bonfim, e hoje nós estamos aqui, mais uma vez, o nosso segundo vídeo do episódio Santidade, e hoje nós vamos tratar um pouco a respeito do tema santificação. Para quem não conhece, vocês vão ter uma oportunidade aí muito didática, é uma maneira muito simples de compreender a importância disso. Mas antes disso, eu gostaria de te fazer o convite, que é necessário para que a gente possa alcançar a vida de outras pessoas, já que esse vídeo ele tem um propósito específico, que é servir o corpo de Cristo, abençoar outras pessoas, e dessa forma a gente precisa trabalhar em conjunto. Então você que tem sido abençoado pelo primeiro vídeo aí, do episódio Santidade, você pode agora curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e, se possível for, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer dentro dessa plataforma, já que nesse tempo nós entendemos que da agora em diante esse canal aí do AP Silvio Bonfim vai ser usado com esse propósito. E como eu disse a vocês, nós estamos muito felizes por essa nova estação, essa oportunidade que nós estamos tendo de ministrar a sua vida com conteúdos tão simples, mas profundo e muito didático, num tempo curto, tá bom? Então, como nós falamos no vídeo passado, eu tratei um pouco a respeito de santidade e falei com vocês que a santidade ela é a linguagem, um padrão estabelecido pelos céus para que a gente viva coisas gloriosas e experimente do favor de Deus sobre a nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de santificação, O texto que eu usei no início foi o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim o texto: esforcem-se para viver em paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como eu disse no vídeo passado, isso não se trata do grande dia do Senhor. Esse vídeo, esse texto, eu creio que biblicamente Deus está fazendo um apontamento para os nossos dias, porque para o grande dia do Senhor, tanto ímpio como cristãos vão ver o Senhor, o justo para receber da parte de Deus a sua recompensa e o ímpio para ser julgado pela sua vida de pecado e de injustiça. Então, quando nós tratamos a respeito desse texto que está ligado aí a Hebreus capítulo 12, verso 14, o texto vai deixar claro para nós que é necessário que haja um esforço para que possamos viver em paz e desenvolvendo a santificação para que a gente possa ver o Senhor. Eu gostaria de te fazer uma pergunta: existe algo de mais glorioso do que vermos o Senhor nos nossos dias, de que termos ações profundas do Senhor na nossa vida, uma relação profunda com o Espírito Santo? Então nós vamos tratar um pouco a respeito disso, a respeito da santificação. Então o que é a santificação? A santificação nada mais é do que a vida prática daqueles que querem experimentar da santidade. Isso nada mais é do que o fruto do esforço de alguém que está disposto a renunciar não só ao pecado, mas também às coisas lícitas. A tradução dessa palavra santificação, no original, ele quer dizer hagiasmos. Repita aí comigo, hagiasmos, que quer dizer consagração. Então, todas as vezes que alguém se dispõe a viver uma vida de santificação, nada mais, nada menos, o que essa pessoa está fazendo, ela está se consagrando. Outro significado é purificação, e no latim quer dizer se tornar alguém sagrado. E sagrado para quê? Quando o apóstolo Paulo ele cita lá no livro de Timóteo, na carta a Timóteo,
a respeito de vasos, ele faz classificação ali a respeito de dois tipos de vaso. Um vaso de honra e um vaso de desonra. E isso traz para nós um apontamento de que dentro da casa de Deus, o que nós queremos viver nesses dias está diretamente ligado a um posicionamento, a uma decisão que tanto eu quanto você que deseja ver Deus na sua vida precisa estar disposto a se posicionar corretamente com aquilo que as Escrituras dizem. Então, foi isso que aconteceu com Moisés, né? Assim que Moisés desce do monte, no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 10, se você puder, mais uma vez anota, o texto diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vá ao povo e purifique-os hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para ao terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor virá à vista de todo o povo e descerá sobre o monte. Perceba isso aqui. Perceba que antes de qualquer manifestação do Senhor no meio do seu povo, um dos momentos mais profundos da história de Israel, quando eles são arrancados do Egito com a mão poderosa do Senhor, agora chega o momento de Deus se revelar para o seu povo. Agora nós estamos no momento em que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, ele dá uma ordem a Moisés para que Moisés ali trabalhasse a santificação do povo, porque o próprio Deus se manifestaria ao seu povo. E o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que uma coisa está ligado ao poder de Deus nos libertando de áreas que nós talvez estejamos presos, de batalhas que talvez nós possamos estar enfrentando, e outra coisa é quando nós temos a disposição de vivermos uma vida de santificação para que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, aquele que nos criou, o nosso Salvador, ele se revele a nós. Talvez aqui nós podemos dar uma paradinha para que você entenda, porque talvez exista tantas pessoas que elas estão na presença de Deus, quem sabe até há muito tempo, e essas pessoas elas ainda não experimentaram de uma revelação do Senhor, de uma manifestação sobrenatural de Deus para com a vida dessas pessoas, porque talvez por falta do conhecimento de Deus, por falta de entendimento, essas pessoas ainda não entenderam o quanto é importante para a vida de um cristão a santificação. A santificação nada mais é do que a pessoa se separando de tudo aquilo que faz ela pecar, de tudo aquilo que distancia ela de Deus, porque espiritualmente ela está manifestando uma linguagem para os céus de que essa pessoa busca ter uma manifestação ou uma revelação do Senhor para a vida dela. Vocês estão entendendo? E quando você discorre aqui o texto de Êxodo 19, você vai ver que a partir do verso 14, o texto diz que tendo Moisés descido do monte ao povo, ele fez o que Deus havia ordenado, e o povo lavou as suas vestes, e Moisés disse ao povo: estai pronto, porque ao terceiro dia o Senhor se manifestará a vocês, e não se cheguem à mulher, não toquem, não tenha ato sexual com as vossas esposas. E o texto diz que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve sobre aquele ambiente trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e um clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés agora leva o povo ao encontro de Deus, e eles se puseram aos pés do monte. Gente, que coisa gloriosa, sabe? Entendermos que a questão da nossa santificação não é muito mais profunda do que uma questão litúrgica e de uma ordenança de homens. Mas é necessário para que
todos aqueles que querem experimentar de sinais de Deus, de uma vida profunda de intimidade, de uma vida profunda de transformação, de Deus se manifestando ao seu povo, está diretamente ligado à santidade e à santificação. Quando nós entendemos isso, eu creio que espiritualmente falando não tem como você ouvir uma mensagem como essa e o seu coração não ser impulsionado, empurrado para um lugar aonde você busque isso e experimente dessas coisas que talvez nós podemos entender aqui porque a nossa geração não tem experimentado daquilo que os pais experimentaram no passado. Porque de alguns anos para cá, mensagem de forma distorcida tem sido transferida para os nossos jovens, para a nossa geração, e essas pessoas não têm entendido que a questão do comportamento, da separação de tudo aquilo que nos faz pecar, é uma das coisas determinantes para que Deus se revele a nós. Isso é muito sério. Isso precisa ser tratado com temor. Porque se nesses dias nós queremos realmente experimentar de um grande avivamento, de sinais de Deus, e eu creio que esses são dias muito precisos, dias onde o pecado tem aumentado, dias onde o amor de muitos tem se esfriado, o que Deus tem esperado é uma geração que queira andar dentro dos padrões de Deus. E nós sabemos que isso é uma realidade que confronta a nossa lógica, que confronta a nossa carne. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar, se você é alguém que quer viver santidade e santificação, não tente viver o evangelho dentro dos padrões humanos. Não tente permitir que o que tem acontecido com muitos cristãos aconteça com a sua vida. Porque a ferramenta do inferno, uma das ferramentas que Satanás mais tem usado nesse tempo para arrancar da igreja posicionamentos, comportamentos, mecanismos que faz a igreja experimentar de um grande avivamento, a ferramenta que Satanás mais tem usado para roubar a igreja desse lugar é o relativismo da verdade. São mensagens do tipo, mas Deus já nos santificou. Não acredite nisso. Uma coisa é a santidade posicional. É o lugar que Deus nos escolheu nele e entendermos que fomos gerados para isso. Outra coisa é a santidade comportamental, é a santificação, é o comportamento que eu adoto, é o estilo de vida que eu decido viver, porque eu quero experimentar daquilo que Deus tem para mim. Pense comigo, hoje eu tenho uma decisão. Eu sou casado com a pastora Marcela e nós convivemos juntos aí há pelo menos 25 anos. Nós temos 17 anos de casado. E isso foi uma decisão, uma posição que nós tomamos dela se tornar a minha esposa. Só que como a minha esposa, se realmente ela quer viver um casamento, o comportamento dela precisa estar diretamente ligado a alguém que entende aquilo que ela recebeu, o privilégio de se tornar alguém casado. E com isso nós sabemos que os velhos hábitos, a maneira como ela se vestia, as velhas amizades, essas coisas, elas não fazem mais parte daquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto muito profundo que está aqui em Salmos, capítulo 24, verso 3, se você puder depois também anote. O salmista perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu lugar santo? E o próprio salmista responde: o que é limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura enganosamente. Perceba que as três coisas aqui, que são esses 4 pontos, na verdade, que são citados, que caracteriza essa pessoa que vai entrar no Monte Santo do Senhor, está ligado diretamente à questão comportamental, está diretamente ligado à obra da santificação. E diz aqui, o que é limpo de mão está diretamente ligado às obras. Há pessoas que não usam o seu corpo para estar derramando sangue.
E quando nós falamos de sangue, nós não estamos falando tão somente daquele que está cometendo homicídio, assaltando, mas isso também vincula a minha vida à questão da prostituição, que isso está ligado diretamente ao pacto de sangue. Isso está diretamente ligado a muitas coisas que envolvem o meu comportamento. O texto diz aqui, aquele que é puro de coração. Irmãos, quando nós tratamos a respeito da pureza de coração, isso é uma verdade que nos confronta tanto, que nos empurra para um lugar de morte. E isso pode ser usado como modelo o comportamento de uma criança, porque você pode perceber que a criança ela tem uma característica tão pura, tão ingênua, porque um pai, quando corrige uma criança, no mesmo instante aquela criança ela quer colo de quem bateu nela. E sabe, isso trata diretamente com as nossas ofensas, porque se nós não aprendermos a ver o amor de Deus diretamente ligado ao coração de pessoas que talvez Deus usa para nos confrontar, para nos corrigir, para nos ensinar a problemas relacionais que estão ligados ao nosso convívio, à família, essas coisas, nós nunca teremos um coração puro. E essa pureza de coração, ela é desenvolvida quando eu confesso, quando eu me sujeito e quando eu permito que aquilo que Deus tem para a minha vida seja manifesto. O terceiro ponto trata diretamente ligado à falsidade, a pessoas que dizem uma coisa com a boca, mas no seu coração não é a verdade. Há pessoas que difamam umas às outras. E irmãos, para fazer uma análise comigo se talvez você é um cristão que tem mais de 20 anos de evangelho, ou se você é alguém que se converteu agora. Pergunta aos cristãos de 20 anos atrás, para você ver se naquela época existia o tanto de falsidade que nós vemos nesses dias. Como nós vemos hoje pessoas criando grupos de fofoca, pessoas expondo a vida dos outros. Não que eu esteja aqui, irmãos, para tentar camuflar o pecado de ninguém, mas a geração de 20 anos atrás era uma geração que se comprometia com a verdade. Era um povo que eles não conseguiam nem ceiar se eles soubessem que tinha um problema com alguém. Então, a questão de sermos verdadeiros é uma das características da personalidade de Deus, de quem Deus é. Em Deus não existe nada de falso. E quando o evangelho genuíno ele entra na nossa vida e nós buscamos esse lugar de santificação, nós precisamos entender que o que está ligado ao nosso comportamento só pode ser transformado pela prática daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, pureza de mão. Se eu fui alguém que um dia as minhas mãos esteve sujas de sangue, eu me arrependo, não só pelo crime de sangue, não só pelo roubo, sabe, mas com coisas que estão ligadas à prostituição, ao aborto, a atitudes que você tem que ferir outras pessoas, né? A questão do coração limpo. Seja alguém perdoador, seja alguém que ama, principalmente aqueles que te ferem. A questão da falsidade, sabe, nunca diga para as pessoas uma coisa que não é uma verdade dentro do seu coração. E por último, o texto diz aqui, aquele que não jura enganosamente. Sabe, não prometa coisas que você não pode honrar. Não use o nome de Deus em vão. O que nós vemos de pessoas dizendo, diante de Deus, irmãos, seja a vossa palavra sim ou não. O que passar disso é procedência do maligno. E quando nós vemos que esses 4 pontos aqui que são citados são pontos que estão diretamente ligados às obras da carne, nós vamos ver Tiago, nós vamos ver Gálatas tratando tanta coisa ligado a isso, ligado que aqueles que cometem as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Nós vemos claramente Tiago tratando isso aqui. 2 Coríntios capítulo 7, o texto diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne. Aí agora começa tratando a respeito logo da carne. Começa tratando logo da carne.
Por quê? Porque não tem como você experimentar de santidade e santificação se você não está disposto a renunciar aquilo que é físico, a coisas que está ligada ao seu comportamento. E depois ele trata como do Espírito, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. E é aqui que é o ponto determinante para uma santificação, quando nós desenvolvemos o temor do Senhor. E talvez você me pergunta, mas apóstolo, o que é o temor do Senhor? Isso está diretamente ligado a uma profunda reverência a tudo que é de Deus. Isso está diretamente ligado a um comportamento de alguém que vê Deus vendo ele. E quando eu sei que Deus está me vendo, eu penso no que eu falo, eu penso no que eu assisto, eu penso em como eu me comporto, eu penso nas minhas reações. E isso quebra, isso contraria toda a lógica dos padrões daquilo que nós temos visto nesses dias. Tantos jovens que estão às vezes dentro da igreja, talvez no altar, presos à questão de prostituição, da masturbação, da pornografia, da mentira, da inveja. Tantas pessoas que estão dentro da igreja e talvez elas estão frustradas, dizendo, mas nada tem acontecido comigo. Sabe, irmãos, porque o mesmo Deus que se manifestou no passado, ele está disponível a se manifestar nesse tempo. Desde quando entendamos o princípio que Paulo nos ensinou aos romanos de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Essa é uma verdade que não pode ser mudada. E que quando nós decidimos viver a santificação e buscamos em Deus a graça de Deus, ela é um poder que se aperfeiçoa dentro de nós, que nos ajuda a vivermos coisas extraordinárias, sabe? Entendendo que esse princípio, ele precisa ser vivido. E eu quero citar pelo menos 3 pontos aqui que te ajudam a viver uma vida de santificação. Primeiro, uma vida profunda de oração. Ore o tempo todo para que o Espírito de Deus promova no seu coração um sentimento de arrependimento, de mudança de mente e um sentimento de abandonar as coisas que te prendem. Segunda ferramenta de santificação, uma vida profunda de jejum. Uma vida profunda de jejum, uma vida profunda de oração. Vai te levar a ansiar pelas coisas de Deus. E por último, uma vida de meditação nas Escrituras, porque Salmo 119, verso 9, diz assim, como purificará o mancebo o seu caminho? Ou seja, como eu poderei ter o meu caminho, a minha trajetória, a minha vida santificada? Aí o texto diz, observando a palavra de Deus, tendo ela como regra de fé para a minha vida. Entendendo que como cristão eu não fui chamado para crer no que eu leio na Bíblia, não. Você não foi chamado para crer no que lê. Você foi chamado para crer em tudo que você lê. Você foi chamado para crer em tudo que você lê. O grande problema da nossa geração nesses dias é que muitos de nós só estamos lendo o que cremos, ao invés de crermos em tudo que nós estamos lendo. E quando nós entendemos que nós fomos chamados para crer em tudo que lemos dentro das Escrituras, nós vamos entender que a verdade de Deus agora, ela passa a se tornar uma verdade para a minha vida. Então, esses 3 pilares na vida de um cristão, ela é uma ferramenta de transformação, de mudança de mente, de aperfeiçoamento, de unção de Deus. E você vai descobrir que quando isso é desenvolvido no temor de Deus, aí agora você vai começar a experimentar de coisas profundas, de sinais, de respostas, de milagres, sabe, de tanto favor de Deus na sua vida. E eu creio que nesses dias Deus está restaurando a sua igreja. Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma geração de jovens que vão ser desesperados por viver e para viver os milagres de Deus em suas vidas. Eu queria muito que nesse momento você que está me ouvindo, você que tem nos acompanhado desde o primeiro vídeo, pudesse orar comigo para que essa verdade ela entrasse dentro de você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus,
Nós oramos para que essas verdades que foram liberadas aqui possa ser imprimida no coração de todos aqueles que assistem esse vídeo. Nós pedimos que o entendimento do teu povo seja esclarecido por essa verdade, para que a partir de agora uma verdadeira transformação aconteça na vida do teu povo. E essa cultura de santificação, de santidade, ela seja desenvolvida de maneira tão profunda na vida dos teus filhos, que eles experimentem de uma poderosa revelação e manifestação da sua presença. Nós abençoamos cada uma dessas vidas em o nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer um apelo para você que nos assiste. Mais uma vez, está compartilhando esse vídeo. E se você tem algum pedido de oração, eu queria que você enviasse esse pedido de oração. Você vai enviar o teu pedido de oração para esse número, 075. Se você é de fora do estado, você vai usar mais 55 075 98187 0079. Isso aí, esse pedido de oração vai cair nas mãos aí de Tamires, que é a nossa filha. Ela vai enviar e nós vamos estar aqui orando pela sua vida, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, por vocês que estão aqui, sendo ministrados nesse tempo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.